barbeiro, que ele mesmo trocara, uma mendiga negra salvar-se daí. Era uma tarde quente e ensolarada na pequena cidade de São Vicente, enquanto um brilho dourado das lâmpadas refletia nos espelhos ornamentados que decoravam as paredes. Clientes saíam satisfeitos, ostentando cortes de cabelo impecáveis, mas a solidão ainda era sua companhia habitual. Mesmo cercado de clientes, ele sentia-se isolado, como se uma barreira invisível o separasse dos outros. No entanto, havia uma figura que Henrique sempre ignorou: Dona Lúcia, uma mendiga de cabelos brancos e olhos profundos, perambulava pelas calçadas. Conhecida na cidade, ela frequentemente era vista recolhendo sobras de comida ou buscando abrigo sob marquises. O glamour do local transformou-se em um cenário de terror. As chamas dançavam e a cidade inteira estava em choque. No auge da confusão, algo inusitado aconteceu. Dona Lúcia, que sempre esteve à margem, avançou. Sem hesitar, ela lançou-se em direção ao incêndio, a fumaça envolvendo seu corpo. Todos a observaram com olhos arregalados. O coração de Henrique parou. Uma criança ficou presa no interior. Seu choro agudo ecoava. E ali estava Dona Lúcia, enfrentando o inferno como uma heroína de histórias esquecidas. Henrique sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Ele sempre tinha se focado em seu sucesso, em seu mundo de cortes e lâminas. O ato de coragem dela fez tudo desmoronar. Enquanto as pessoas gritavam o nome dela e aplaudiam, ele se lembrou do quanto tinha ignorado, do quanto se distanciara da humanidade. Por fim, a criança foi salva. Dona Lúcia, exausta e chamuscada, saiu com ela nos braços, enquanto o exterior se iluminava com a sirene dos bombeiros. As chamas. Agora, em meio aos escombros da barbearia, Henrique chorava, lágrimas quentes rolando por seu rosto, enquanto a multidão aplaudia Dona Lúcia. Ele não apenas perdeu sua barbearia, mas também o contato com o que realmente importava. Eles eram diferentes, mas agora seus destinos estavam entrelaçados de maneiras que ele não podia imaginar. O passado oculto de Dona Lúcia poderia ser a chave para a redenção dele ou para um novo ciclo de condenação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que... Ela não é quem vocês pensam que é, Marcos gritou, a voz embargada. A multidão se calou, intrigada. Os aplausos cessaram e um burburinho começou a se espalhar. Ela é uma criminosa. Um dia ela destruiu minha família. Henrique congelou. As palavras de Marcos eram facas afiadas, cortando o que poderia ser uma nova era em sua vida. Dona Lúcia olhou para Marcos, perplexa e assustada. No fundo, Henrique não queria acreditar. A cena que se desenrolou diante dele era um jogo de sombras. Marcos tomou coragem e continuou, agora apontando para Dona Lúcia com a mão trêmula. Ela deu o golpe. Ela me fez perder tudo. E agora está aqui, sendo a heroína da cidade, enquanto eu fiquei no fundo do poço,
por causa dela. A multidão murmurava, alguns se afastando, como se a defesa de Dona Lúcia estivesse caindo. Henrique olhou para Dona Lúcia, buscando uma resposta em seu rosto, encaixando os pedaços daquela realidade distorcida. Ele via a mulher lutando contra as chamas, mas agora tudo parecia repleto de dúvidas. Dona Lúcia, isso é verdade? A pergunta escapuliu dos lábios de Henrique, sua voz cheia de incredulidade. Ele não queria acreditar, mas um aperto crescente em seu peito o dizia para ouvir. Ela hesitou. A fumaça ainda cercava o local, mas os olhos dela pareciam mais profundos e cheios de segredos do que nunca. Ela se virou para Henrique, um misto de dor e vulnerabilidade estampado em seu rosto. Não posso negar o passado, mas isso não define quem eu sou hoje. Mas o homem interrompeu. Fui eu quem estava no fundo do poço. Fui eu quem a vi complicando tudo. Se não fosse por ela, eu teria tudo o que eu queria. Aquele incêndio que destruiu minha vida foi por causa dela. A multidão agora estava em choque. Os aplausos se tornaram murmúrios de desconfiança. Henrique sentiu seu mundo desmoronar. Ele tinha visto Dona Lúcia como uma heroína. Mas e se as palavras de Marcos fossem verdade? Antes que ele pudesse processar tudo, as sirenes dos bombeiros cortaram a tensão. As chamas agora estavam sob controle, mas as chamas nas palavras de Marcos queimavam seus pensamentos. Ele encarou Dona Lúcia, buscando qualquer sinal que pudesse aliviar sua mente confusa. Mas o que viu foi um semblante de dor. Uma mulher sobrecarregada de lembranças. Numa fração de segundos, algo mais se acendeu dentro de Henrique. O amor e a compaixão que ele pensava ter por Dona Lúcia agora pareciam uma fogueira frágil, em vez de uma chama real. A dúvida o consumia. Quais segredos ela realmente escondia? O que mais ele não sabia? Eu preciso de respostas. Henrique finalmente conseguiu articular, o medo se transformando em uma determinação impulsiva. E antes que alguém pudesse reagir, ele deu um passo à frente, aproximando-se de Dona Lúcia. Dona Lúcia, quem? Um carro preto parou bruscamente, e uma figura familiar saiu dele. Era o delegado da cidade, com uma expressão sombria. O que aconteceria a seguir? O que mais seria revelado? O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira que ninguém jamais poderia imaginar. O delegado se aproximou, seu olhar sério fazendo a tensão aumentar na multidão. As sirenes ficaram para trás, mas a tensão ainda pairava no ar. Henrique sentiu o coração disparar. O que aquele homem tinha a dizer? Henrique, Dona Lúcia! O delegado chamou, sua voz grave ecoando sobre o murmúrio da multidão. Precisamos falar sobre o que aconteceu. É urgente. As palavras dele cortaram o ar. A multidão ficou paralisada, todos esperando. Dona Lúcia, ainda ofegante, olhou para Henrique, sua expressão cheia de perguntas. E ele estava tão confuso quanto a multidão. Marcos, ainda agitado, se aproximou, como um cão raivoso. Não ouve o que ele está dizendo? Isso é sério. Ela é. Ela não é uma criminosa. Henrique quase berrou, mas a dúvida florescia como um monstro em seu peito. Ela pode não ser quem você pensa. O delegado continuou, calmamente. Dona Lúcia é uma mulher que tem um passado, sim. E ele é mais complexo do que você imagina. A multidão estava em silêncio. As palavras do delegado pareciam um feitiço. Dona Lúcia levantou a cabeça, seu olhar fixo no delegado, como se estivesse desafiando-o. Eu não sou quem você pensa que sou, delegado. Sou mais do que os meus erros. Henrique sentiu um nó se formar na garganta. O que poderia ser tão devastador que ela não queria revelar? Dona Lúcia, você deve nos contar sobre a noite do incêndio na casa de Marcos.
O delegado disse, a voz decidida. Você moralmente se envolveu naquela situação. O coração de Henrique parou. A casa de Marcos, a lembrança de uma família destruída, foi como um tapa na cara. Ele pensou em tudo que Dona Lúcia havia feito, suas ações heróicas, mas isso mudava tudo. Marcos deu um passo à frente, as mãos trêmulas em punho. Sim, ela estava lá. Ela estava com a gente naquela noite. O delegado interrompeu. Marcos, basta. Isso não é o que estamos aqui para discutir. Ele virou-se novamente para a multidão, que observava com olhos arregalados. O que vocês precisam saber é que em um incêndio nem sempre a verdade é clara. As coisas nem sempre são o que parecem. Os murmúrios começaram de novo. O que ele queria dizer? O que havia acontecido na noite fatídica? Então, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro derrapou e parou com um estrondo na calçada. A porta se abriu com força, e uma mulher de cabelos desgrenhados saiu, seus olhos cheios de desespero. Era Clara, a irmã de Marcos, que todos acreditavam estar desaparecida. Marcos! Ela gritou, correndo para ele, com as mãos levantadas. Pelo amor de Deus, você precisa ouvir. Eu sei a verdade. Você não sabe a verdade completa. A multidão respirou fundo, chocada. Henrique, em choque, olhou para Dona Lúcia. Ela parecia mais pálida do que nunca, como se o peso de tudo a estivesse esmagando. Clara! Marcos gaguejou, confuso. O que você está fazendo aqui? Não é hora para isso. A história não é como você pensa. Você não sabe as consequências do que aconteceu naquela noite. Clara estava desesperada. O clima estava pesado e todos os olhos estavam fixos nela. O que ela tinha a dizer? Dona Lúcia, você precisa contar sua versão. Por favor. Clara implorou. E a multidão prendeu a respiração, esperando a resposta dela. Henrique sentiu o mundo girar. A história que ele achava que entendia começou a desmoronar. Ponto. Os segredos estavam à vista, prontos para serem revelados. Quem é você realmente, Dona Lúcia? A pergunta escapuliu de seus lábios, e todos na multidão fizeram o mesmo questionamento. O passado estava prestes a voltar, e o que quer que emergisse daquela confusão mudaria tudo novamente. Então, no coração da fumaça e do caos, um novo mistério emergiu. E as verdadeiras consequências da coragem dela ainda estavam escondidas, esperando para serem reveladas. Dona Lúcia olhou para Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e reconhecimento. O silêncio da multidão parecia uma pressão invisível. Todos aguardavam a próxima revelação, como se o ar carregasse segredos. Você não deveria estar aqui, Clara disse. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que não passava despercebida. Isso não é o que você pensa, Marcos. Não é só sobre o incêndio. Henrique sentiu um frio no estômago. O que mais poderia estar escondido? Seu olhar se fixou em Dona Lúcia, esperando por uma resposta. Mas não era apenas qualquer sirene. Era um carro de polícia, parando abruptamente ao lado do local do incêndio. O delegado olhou por cima do ombro, diretamente para Clara. E nesse instante, Henrique sentiu uma onda de pânico. O que mais estava acontecendo? Calma todos. Eu preciso que todos se afastem, o delegado disse, suas mãos levantadas pedindo passagem. Ele se dirigiu até Clara. O que você sabe? Fale agora. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. A verdade é que ele se apresenta. Eu estive com Lúcia naquela noite. E não foi só um acidente. Alguma coisa estava errado, ela gaguejou.
enquanto olhava para Dona Lúcia. Dona Lúcia, agora pálida, interrompeu. Clara, não faça isso. Não é assim que devemos resolver as coisas. Sua voz balançava como se estivesse prestes a desmoronar. Marcos, confuso, exclamou. Você está mentindo. O que você quer dizer que alguma coisa estava errado? O que você quer dizer com isso? Clara respirou fundo. Espera, você não entende, Marcos. O incêndio da sua casa. Eu vi algo. Vi Lúcia se encontrar com um homem naquela noite. Ele parecia perigoso. E algo deu errado. Não só ela estava lá, mas ele estava envolvido. Os corações na multidão começaram a acelerar, uma tensão palpável. Mas o que Clara estava dizendo? Henrique olhou para Dona Lúcia, tentando decifrar o que havia em seus olhos. Se Clara estivesse certa, tudo o que conheceram até agora estava em risco. Dona Lúcia, é verdade? Você estava com aquele homem? O que aconteceu naquela noite? Henrique perguntou, angustiado. As palavras estavam presas na garganta de Dona Lúcia. Eu não queria que você soubesse. Fui forçada a ir. Era sobre um pagamento que eu tinha que fazer. Ela gritou, sua voz agora cheia de desespero. Ninguém deveria saber disso. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O carro da polícia agora estava cercado de pessoas. O delegado, com um olhar intenso, se voltou para Marcos. Você disse que perdeu sua família. Você sabia que Dona Lúcia estava envolvida? Isso muda tudo. Se ela estava com alguém, precisamos saber quem era. A tensão aumentava, conforme mais e mais pessoas se afastavam, encarando Dona Lúcia com olhos de desconfiança. O que você esconde, mulher? Alguém na multidão gritou. A mulher, agora em lágrimas, se virou. E pela primeira vez, mostrou-se vulnerável. Eu só queria viver. Apenas sobreviver. O passado me atormenta, mas não sou mais aquela pessoa. Mas o gelo no olhar de Clara não aliviava. Você não pode fugir dos seus erros, Lúcia. O que você fez não pode ser apagado. E nesse instante, uma porta se abriu no carro de polícia, e uma figura alta entrou na cena. Era um homem que Henrique nunca tinha visto, mas havia uma aura de autoridade ao redor dele. O delegado se endireitou, criando um espaço para o novo rosto. Está sendo chamada, Dona Lúcia. Temos muitas perguntas para você. A verdade precisa ser revelada. Ele anunciou como uma sentença. A multidão agora estava presa em um misto de choque e expectativa. Como tudo isso se conectava? Por que Clara tinha que ser a portadora de tal revelação? E em meio à tensão, Henrique sentiu que a verdade era uma tempestade prestes a se desatar. O destino de todos ali estaria mudando para sempre. O que mais estava escondido? O que mais poderiam descobrir sobre Dona Lúcia e o passado dela? E mais importante, qual seria o próximo passo de Henrique diante de tudo isso? Com o coração acelerado, Henrique só conseguiu pensar. Era a hora da verdade. E a verdade poderia ser devastadora. Dona Lúcia olhou para Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e reconhecimento. O silêncio da multidão parecia uma pressão invisível. Todos aguardavam a próxima revelação, como se o ar carregasse segredos. Você não deveria estar aqui, Clara disse. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que não passava despercebida. Isso não é o que você pensa, Marcos. Não é só sobre o incêndio. Oh, me dá. Henrique sentiu um frio no estômago. O que mais poderia estar escondido? Seu olhar se fixou em Dona Lúcia, esperando por uma resposta, mas a mulher parecia perdida em seus pensamentos. Então, uma sirene ecoou ao fundo, mas não era apenas qualquer sirene. Era um carro de polícia,
parando abruptamente ao lado do local do incêndio. O delegado olhou por cima do ombro, diretamente para Clara. E nesse instante, Henrique sentiu uma onda de pânico. O que mais estava acontecendo? Calma, todos! Eu preciso que todos se afastem, o delegado disse, suas mãos levantadas pedindo passagem. Ele se dirigiu até Clara. O que você sabe? Fale agora. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. A verdade é que eu estive com Lúcia naquela noite. E não foi só um acidente. Alguma coisa estava errado. Ela gaguejou, enquanto olhava para Dona Lúcia. Dona Lúcia, agora pálida, interrompeu. Clara, não faça isso. Não é assim que devemos resolver as coisas. Sua voz balançava como se estivesse prestes a desmoronar. Marcos, confuso, exclamou. Você está mentindo. O que você quer dizer que alguma coisa estava errada? O que você quer dizer com isso? Clara respirou fundo. Espera, você não entende, Marcos. O incêndio da sua casa, eu vi algo. Vi Lúcia se encontrar com um homem naquela noite. Ele parecia perigoso. E algo deu errado. Não só ela estava lá, mas ele estava envolvido. Os corações da multidão começaram a acelerar. Uma tensão palpável. Mas o que Clara estava dizendo? Henrique olhou para Dona Lúcia, tentando decifrar o que havia em seus olhos. Se Clara estivesse certa, tudo o que conheceram até agora estava em risco. Dona Lúcia, é verdade? Você estava com aquele homem? Pontinho. O que aconteceu naquela noite? Henrique perguntou, angustiado. As palavras estavam presas na garganta de Dona Lúcia. Eu não queria que você soubesse. Fui forçada a ir. Era sobre um pagamento que eu tinha que fazer. Ela gritou, sua voz agora cheia de desespero. Ninguém deveria saber disso. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O carro da polícia agora estava cercado de pessoas. O delegado, com um olhar intenso, se virou para Marcos. Você disse que perdeu sua família. Você sabia que Dona Lúcia estava envolvida? Isso muda tudo. Se ela estava com alguém, precisamos saber quem era. A tensão aumentava conforme mais e mais pessoas se afastavam, encarando Dona Lúcia com olhos de desconfiança. O que você esconde, mulher? Alguém na multidão gritou. A mulher, agora em lágrimas, se virou e pela primeira vez mostrou-se vulnerável. Eu só queria viver. Apenas sobreviver. O passado me atormenta, mas não sou mais aquela pessoa. Mas o gelo no olhar de Clara não aliviava. Você não pode fugir dos seus erros. Lúcia, o que você fez não pode ser apagado. E nesse instante, uma porta se abriu no carro de polícia e uma figura alta entrou na cena. Era um homem que Henrique nunca tinha visto, mas havia uma aura de autoridade ao redor dele. O delegado se endireitou, criando um espaço para o novo rosto. Você está sendo chamada, Dona Lúcia. Temos muitas perguntas para você. A verdade precisa ser revelada. Ele anunciou como uma sentença. A multidão agora estava presa em um misto de choque e expectativa. Como tudo isso se conectava? Por que Clara tinha que ser a portadora de tal revelação? Então, ao notar uma movimentação atrás do homem, Henrique viu um grupo de policiais e outros homens em trajes civis, todos com expressões sérias, avançando. Uma figura familiar dentro desse grupo fez seu coração parar. Era o pai de Lúcia, um homem que todos acreditavam ter morrido no incêndio, na mesma noite que destruiria a casa de Marcos. Pai? Dona Lúcia sussurrou, seu rosto branco como papel. Lúcia, eu pensei que nunca mais haveria. Ele avançou, desesperado, e o silêncio foi quebrado por um sussurro coletivo. Nós temos que falar. Mas não aqui. O que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Precisamos explicar a verdade para todos, ele disse, a voz tremendo de emoção.
Henrique, atordoado, teve certeza de que suas pernas iam falhar. O que significava tudo aquilo? As conexões entre eles pareciam se enredar mais e mais, formando um emaranhado de verdades e mentiras. Se o pai de Lúcia estava vivo, isso mudaria tudo. Como tinha sido forjado o passado dela? O que foi escondido nas sombras do incêndio? E enquanto a multidão murmura, um novo mistério se desenhava. A verdade estava mais próxima, mas suas consequências poderiam ser devastadoras. Henrique sabia que nada seria como antes. Sussurros, olhares e segredos pairavam no ar, aguardando a tempestade de revelações que estava prestes a se desatar. Dona Lúcia olhou para Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e reconhecimento. O silêncio da multidão parecia uma pressão invisível. Todos aguardavam a próxima revelação, como se o ar carregasse segredos. Você não deveria estar aqui, Clara disse. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que não passava despercebida. Isso não é o que você pensa, Marcos. Não é só sobre o incêndio. Senti um frio no estômago. O que mais poderia estar escondido? Seu olhar se fixou em Dona Lúcia, esperando por uma resposta, mas a mulher parecia perdida em seus pensamentos. Então, uma sirene ecoou ao fundo. Mas não era apenas qualquer sirene. Era um carro de polícia, parando abruptamente ao lado do local do incêndio. O delegado olhou por cima do ombro, diretamente para Clara. E nesse instante, Henrique sentiu uma onda de pânico. O que mais estava acontecendo? Calma todos. Eu preciso que todos se afastem. O delegado disse, suas mãos levantadas, pedindo passagem. Ele se dirigiu até Clara. O que você sabe? Fale agora. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. A verdade é que eu estive com Lúcia naquela noite. E não foi só um acidente. Alguma coisa estava errado. Ela gaguejou, enquanto olhava para Dona Lúcia. Dona Lúcia, agora pálida, interrompeu. Clara, não faça isso. Não é assim que devemos resolver as coisas. Sua voz balançava, como se estivesse prestes a desmoronar. Marcos, confuso, exclamou. Você está mentindo. O que você quer dizer que alguma coisa estava errada? O que você quer dizer com isso? Clara respirou fundo. Espera. Você não entende, Marcos. O incêndio da sua casa, eu vi algo. Vi Lúcia se encontrar com um homem naquela noite. Ele parecia perigoso. E algo deu errado. Não só ela estava lá, mas ele estava envolvido. Os corações na multidão começaram a acelerar. Uma tensão palpável. Mas o que Clara estava dizendo? Henrique olhou para Dona Lúcia, tentando decifrar o que havia em seus olhos. Se Clara estivesse certa, tudo o que conheceram até agora estava em risco. Dona Lúcia, é verdade? Você estava com aquele homem? O que aconteceu naquela noite? Henrique perguntou, angustiado. As palavras estavam presas na garganta de Dona Lúcia. Eu não queria que você soubesse. Fui forçada a ir. Era sobre um pagamento que eu tinha que fazer. Ela gritou, sua voz agora cheia de desespero. Ninguém deveria saber disso. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O carro da polícia agora estava cercado de pessoas. O delegado, com um olhar intenso, se virou para Marcos. Você disse que perdeu sua família. Você sabia que Dona Lúcia estava envolvida? Isso muda tudo. Se ela estava com alguém, precisamos saber quem era. A tensão aumentava conforme mais e mais pessoas se afastavam, encarando Dona Lúcia com olhos de desconfiança. O que você esconde, mulher? Alguém na multidão gritou. A mulher, agora em lágrimas, se virou e, pela primeira vez, mostrou-se vulnerável. Eu só queria viver, apenas sobreviver.
O passado me atormenta. Mas não sou mais aquela pessoa. Mas o gelo no olhar de Clara não aliviava. Você não pode fugir dos seus erros, Lúcia. O que você fez não pode ser apagado. E nesse instante, uma porta se abriu no carro de polícia e uma figura alta entrou na cena. Era um homem que Henrique nunca tinha visto, mas havia uma aura de autoridade ao redor dele. O delegado se endireitou, criando um espaço para o novo rosto. Você está sendo chamada, Dona Lúcia. Temos muitas perguntas para você. A verdade precisa ser revelada. Ele anunciou, como uma sentença. A multidão agora estava presa em um misto de choque e expectativa. Como tudo isso se conectava? Por que Clara tinha que ser a portadora de tal revelação? Então, ao notar uma movimentação atrás do homem, Henrique viu um grupo de policiais e outros homens em trajes civis, todos com expressões sérias, avançando. Uma figura familiar dentro desse grupo fez seu coração parar. Era o pai de Lúcia, um homem que todos acreditavam ter morrido no incêndio, na mesma noite que destruiria a casa de Marcos. Pai? Dona Lúcia sussurrou, seu rosto branco como papel. Lúcia. Eu pensei que nunca mais a veria. Ele avançou desesperado, e o silêncio foi quebrado por um sussurro coletivo. Nós temos que falar, mas não aqui. O que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Precisamos explicar a verdade para todos. Ele disse, a voz tremendo de emoção. Henrique, atordoado, teve certeza de que suas pernas iam falhar. O que significava tudo aquilo? As conexões entre eles pareciam se enredar mais e mais, formando um emaranhado de verdades e mentiras. Se o pai de Lúcia estava vivo, isso mudaria tudo. Como tinha sido forjado o passado dela, o que foi escondido nas sombras do incêndio, e enquanto a multidão murmura, um novo mistério se desenhava. A verdade estava mais próxima, mas suas consequências poderiam ser devastadoras. Henrique sabia que nada seria como antes. Sussurros, olhares e segredos pairavam no ar, aguardando a tempestade de revelações que estava prestes a se desatar. Dona Lúcia olhou para Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e reconhecimento. O silêncio da multidão parecia uma pressão invisível. Todos aguardavam a próxima revelação, como se o ar carregasse segredos pesados. Você não deveria estar aqui, Clara disse, sua voz tremia, mas havia uma firmeza que não passava despercebida. Isso não é o que você pensa, Marcos. Não é sobre o incêndio. Henrique sentiu um frio no estômago. O que mais poderia estar escondido? Seu olhar se fixou em Dona Lúcia, esperando por uma resposta, mas a mulher parecia perdida em seus pensamentos. Então, uma sirene ecoou ao fundo. Mas não era apenas qualquer sirene. Era um carro de polícia, parando abruptamente ao lado do local do incêndio. O delegado olhou por cima do ombro, diretamente para Clara, e nesse instante, Henrique sentiu uma onda de pânico. O que mais estava acontecendo? Ponto. Calma. Todos. Eu preciso que todos se afastem. O delegado disse, suas mãos levantadas pedindo passagem. Ele se dirigiu até Clara. O que você sabe? Fale agora. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. A verdade é que eu estive com Lúcia naquela noite. E não foi só um acidente. Alguma coisa estava errado, ela gaguejou, enquanto olhava para Dona Lúcia. Dona Lúcia, agora pálida, interrompeu. Clara, não faça isso. Não é assim que devemos resolver as coisas. Sua voz balançava como se estivesse prestes a desmoronar. Marcos, confundido, exclamou. Você está mentindo. O que você quer dizer que alguma coisa estava errada? O que você quer dizer com isso? Clara,
respirou fundo. Espera, você não entende, Marcos. O incêndio da sua casa, eu vi algo. Vi Lúcia se encontrar com um homem naquela noite. Ele parecia perigoso. E algo deu errado. Não só ela estava lá, mas ele estava envolvido. Os corações na multidão começaram a acelerar. Uma tensão palpável. Mas o que Clara estava dizendo? Henrique olhou para Dona Lúcia, tentando decifrar o que havia em seus olhos. Se Clara estivesse certa, tudo o que conheceram até agora estava em risco. Dona Lúcia, é verdade? Você estava com aquele homem? O que aconteceu naquela noite? Henrique perguntou, angustiado. Dona Lúcia olhou para ele, seus olhos já cheios de lágrimas. Eu não queria que você soubesse. Fui forçada a ir. Era sobre um pagamento que eu tinha que fazer, ela gritou, entristecendo a maioria que ouvia. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O carro da polícia já estava cercado de pessoas. O delegado, com um olhar intenso, se virou para Marcos. Você disse que perdeu sua família. Você sabia que Dona Lúcia estava envolvida? Isso muda tudo. Se ela estava com alguém, precisamos saber quem era. A tensão aumentava, conforme mais e mais pessoas se afastavam, encarando Dona Lúcia com olhos de desconfiança. O que você esconde, mulher? Alguém na multidão gritou. Então, algo inesperado aconteceu. O homem apareceu na esquina, seus passos ágeis e decididos. Ele tinha um olhar penetrante, e quando Dona Lúcia ouviu, seu rosto se transformou. Não, você não deveria estar aqui! Ela gritou, o desespero transbordando de sua voz. A multidão ficou em silêncio, olhando para aquele homem que se aproximava. Eu sou a razão pela qual você está aqui, Lúcia. Você pensou que poderia escapar? Ele falou. Seu tom de voz era uma mistura de raiva e frieza. Você se esqueceu de quem você realmente é. Henrique ficou paralisado. O que estava acontecendo? As revelações de Clara agora pareciam pequenas em comparação a essa nova intriga. O homem estava agora bem próximo, e um cheiro de enigma e terror pairava no ar. Quem é você? Gritou Marcos, seu olhar mudando de medo para hostilidade. O que você quer de Dona Lúcia? Eu quero que todos saibam a verdade, o homem respondeu, olhando diretamente para Henrique. Ela não só estava no incêndio, mas se você a ama, você precisa saber que tudo isso foi planejado. Uma onda de choque percorreu a multidão. O que ele queria dizer? Planejado? O que mais estava envolvido nisso tudo? Você está mentindo, Clara vociferou. Mas a incerteza em sua voz estava clara. Eu não estou mentindo. Lúcia é mais do que uma simples mendiga. Ela foi parte de um plano maior. Um golpe que levou àquela noite fatídica. E eu sou a prova viva disso. O murmúrio da multidão transformou-se em gritos. O caos se instalou. Henrique encarou Dona Lúcia, buscando respostas em seu olhar, mas viu apenas pânico e desespero. Dona Lúcia, o que significa isso? O que você fez? A pergunta saiu como um sussurro de sua boca, mas era uma explosão de emoção. Ele não podia acreditar no que ouvia. O que mais estava por trás de tudo isso? Ela parecia desmoronar, e o homem ao lado dela parecia triunfante. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas em meio a tanta incerteza, uma coisa estava clara. Tudo o que Henrique acreditava estava prestes a desmoronar, e seu mundo nunca mais poderia ser o mesmo. Dona Lúcia olhou para Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e reconhecimento. O silêncio da multidão parecia uma pressão invisível. Todos aguardavam a próxima revelação, como se o ar estivesse carregado de segredos pesados. Você não deveria estar aqui, Clara disse. Sua voz tremia.
mas havia uma firmeza que não passava despercebida. Isso não é o que você pensa, Marcos. Não é só sobre incêndio. Henrique sentiu um frio no estômago. O que mais poderia estar escondido? Seu olhar se fixou em Dona Lúcia, esperando por uma resposta. Mas a mulher parecia perdida em seus pensamentos. Então, uma sirene ecoou ao fundo. Mas não era qualquer sirene. Era um carro de polícia, parando abruptamente ao lado do local do incêndio. O delegado olhou por cima do ombro, diretamente para Clara. E naquele instante, Henrique sentiu uma onda de pânico. O que mais estava acontecendo? Calma todos. Eu preciso que todos se afastem, o delegado disse, suas mãos levantadas em um gesto autoritário. Ele se dirigiu até Clara. O que você sabe? Fale agora. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. A verdade é que ela fez isto muito. Eu estive com Lúcia naquela noite, e não foi só um acidente. Alguma coisa estava errada. Ela gaguejou enquanto olhava para Dona Lúcia. Dona Lúcia, agora pálida, interrompeu. Clara, não faça isso. Não é assim que devemos resolver as coisas. Sua voz balançava, como se estivesse prestes a desmoronar. Marcos, confuso, exclamou. Você está mentindo. O que você quer dizer que alguma coisa estava errada? O que você quer dizer com isso? Clara respirou fundo. Espera, você não entende, Marcos. O incêndio da sua casa. Eu vi algo. Vi Lúcia se encontrar com um homem naquela noite. Ele parecia perigoso. E algo deu errado. Não só ela estava lá, mas ele estava envolvido. Os corações na multidão começaram a acelerar. Uma tensão palpável. Mas o que Clara estava dizendo? Henrique olhou para Dona Lúcia tentando decifrar o que havia em seus olhos. Se Clara estivesse certa, tudo o que conheceram até agora estava em risco. Dona Lúcia, é verdade? Você estava com aquele homem? O que aconteceu naquela noite? Henrique perguntou, angustiado. O homem que havia aparecido se aproximou mais, um sorriso frio no rosto. Você está prestes a descobrir a verdade, meu amigo, disse ele, como se aquilo fosse um prazer. Lúcia sempre foi uma peça central nesse jogo. Você nunca a conheceu de verdade, não é? Ela não é apenas uma mendiga. Pare! Lúcia gritou, seus olhos furiosos. Você não pode simplesmente falar assim. Não pode expor o que não entende. Havia um calafrio no ar. As palavras do homem pareciam descansar como veneno nas mentes de todos. E se eu dissesse que a Lúcia que você conhece é um disfarce? Ele continuou, agora com mais ousadia. Ela fazia parte de uma organização muito maior e muito mais sombria do que você poderia imaginar. O incêndio da casa do Marcos não foi só um acidente. Era uma mensagem. Henrique sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer com isso? O pânico se alastrou nas faces da multidão, que parecia absorver cada palavra como um golpe. Lúcia balançou a cabeça, parecendo desesperada. É mentira! Eu não tenho nada a ver com isso. Deixei tudo para trás! Ela gritou, suas mãos tremendo. Mas agora seu olhar preenchido de medo só fazia alimentar a desconfiança que se espalhava como fogo. O homem, porém, não parou. Você ainda não sabe o que aconteceu naquela noite. O fogo foi só o começo. A Lúcia que você vê agora não é a mesma de antes. Você não sabe o que ela fez para sobreviver. Sua voz ressoava. Cada palavra uma faca, cortando a segurança de todos. E quem é você? Marcos gritou, sua voz invocando confusão e raiva. Por que você está atacando minha família assim? A multidão começou a se agitar. O que você quer dizer com mensagem? O que isso significa? Um eco de vozes se espalhou pelo grupo, e o clima estava prestes a explodir.
Eu sou alguém que sabe mais do que deveria, ele respondeu, um sorriso sombrio em seus lábios. E eu vou revelar tudo, a verdade sobre Lúcia, o porquê de cada ação. Você, Henrique, acha que você a ama? Mal sabe que seu amor pode estar baseado em uma sombra. O que significa isso? Henrique perguntava, confuso, mas a cada segundo ele sentia seu mundo desmoronar. Nesse momento, algo simplesmente aconteceu. O homem caiu de joelhos, a expressão de dor em seu rosto foi uma surpresa. Uma sombra se projetou atrás dele e um terceiro homem surgiu, com um brilho de vingança nos olhos. Você estava prestes a revelar muito, amigo, disse o novo homem, segurando algo nas mãos. O lugar ficou em silêncio, enquanto todos aguardavam a próxima ação. E a primeira vítima do passado, que Lúcia não podia esquecer, havia finalmente aparecido. O choque foi tão intenso que as pessoas começaram a se afastar, como se o ar estivesse denso com uma verdade perturbadora. Quem era esse novo homem? O que realmente estava em jogo? Henrique sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A verdade estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém havia imaginado. O passado de Lúcia não era só complicado, era uma teia de segredos que ameaçava engolir todos os que se atrevem. O homem que tinha surgido do nada olhava para Dona Lúcia com um sorriso desdenhoso. Todos estavam em choque, e Henrique sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo? Quem é você? Ele perguntou, mas a voz saiu arrastada, como se o ar estivesse se esvaindo de seus pulmões. Sou alguém que sabe a verdade. O homem respondeu, enfático. E você, meu caro, está prestes a descobrir que as coisas são muito mais complicadas do que parecem. Dona Lúcia recuou um passo, seus olhos cheios de desespero. Por favor, não faça isso. Você não sabe do que está falando. Mas as palavras mal saíram de seus lábios. O homem avançou, encarando a multidão em busca de um público. Há tanto tempo as pessoas pensam que Lúcia é uma vítima. Mas e se eu dissesse que ela é o verdadeiro monstro aqui? Que tudo isso foi um jogo arquitetado dela? Ele gesticulava amplamente, provocando murmúrios na multidão. Henrique não conseguia processar. Era como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Isso é loucura, ele gritou, sua voz cortando o ar. Você está mentindo. Mas o homem não hesitou. Quer que eu prove? Vamos falar sobre a noite do incêndio. Lúcia estava lá, e há mais. Ela não estava sozinha. O que você ainda não sabe é que ela tinha um parceiro, o qual ela traiu. As palavras ecoaram, cada sílaba uma faca. A multidão se agitou, olhos voltados para Lúcia, esperando respostas. Não acreditem nele, Lúcia pediu, a voz embargada, os olhos marejados. Mas era tarde demais. As sementes da dúvida já haviam sido plantadas. O homem avançou mais, sua presença ameaçadora. Você sabe quem ele é, Lúcia. Seu passado não pode ser escondido para sempre. Mesmo que você tenha feito tudo isso por amor, a verdade sempre aparece. Henrique estava prestes a colapsar. A imagem de Dona Lúcia como uma heroína desmoronava na sua frente. Quem é esse parceiro? Ele exigiu, sua voz mais firme agora, repleta de desespero. Um criminoso, um golpe que saiu do controle. A ambição dela a levou a escolher o lado errado. O homem acusou, apontando um dedo, e a multidão estava em um frenesi. Você pensou que ela estava apenas tentando sobreviver? Não. Lúcia teve uma mão na ruína de muitas vidas. E Marcos,
Você está aqui, sem perceber que o pesar que você carrega tem uma fonte. Ele se virou para Marcos, olhos brilhando com uma malícia quase triunfante. Cale-se! Marcos gritou, mas a dúvida havia se estabelecido. O pânico nas feições de Clara aumentava, enquanto a multidão olhava com descrença. E então, em um movimento que ninguém previu, o homem retirou um pequeno aparelho do bolso. Sua expressão mudou para uma de satisfação. Com isso, você saberá a verdade. Um vídeo da noite do incêndio. Uma verdade que você não pode ignorar. As palavras cortaram como uma lâmina. A cidade pareceu congelar. Que verdade? Henrique perguntou, o medo crescendo em seu peito. O homem pressionou um botão e imagens começaram a ser projetadas na parede de uma loja perto dali. As sombras dançavam à luz do que parecia ser um incêndio, e as chamas rugiam. Mas o que era mais chocante? A visão de Dona Lúcia ao lado de um homem misterioso, sussurrando, falando em segredo, em meio ao caos. O coração de Henrique parou. A imagem mostrava Dona Lúcia claramente envolvida, como se estivesse conspirando. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele pensou que sabia estava se desmoronando. Dona Lúcia, o que é isso? A dúvida o consumia. Não, não pode ser. Isso não é verdade, Lúcia gritou, a voz em desespero agora. Aquele homem não sou eu. Mas Henrique já não podia mais ouvir suas palavras. Ele estava preso em sua própria confusão. E se a verdade for que Lúcia fez um pacto com um homem que você nem sabe quem é? O que isso diz sobre você, Henrique, que confia cegamente? O homem provocou, e a multidão ficou cada vez mais agitada, o murmúrio crescendo em intensidade. O horizonte parecia desmoronar. Assim que a imagem desapareceu, as perguntas saltaram como flechas. As lágrimas corriam pela face de Lúcia, mas Henrique se sentiu como um estranho diante dela. Ele não sabia mais em quem acreditar. Você quer saber a verdade? O homem concluiu. A verdade pode ser muito mais devastadora do que você imagina. E a história de Lúcia está longe de ser o que você pensava. A multidão estava em choque completo, e Henrique percebeu, com um vazio em seu ser, que a reviravolta estava apenas começando. A verdade tinha muitas faces, e a próxima revelação poderia acabar com todos. O ambiente estava carregado de tensão. Os olhares na multidão fixados em Lúcia e no homem que desafiava toda a narrativa até então. As palavras dele reverberavam como um eco doloroso, e Henrique sentiu um nó na garganta. Mal conseguia respirar. Lúcia parecia desmoronar. Eu não sou a pessoa que você pensa, ela disse, sua voz embargada. As lágrimas escorriam, e seus olhos suplicavam por compreensão. Aquele homem me forçou a fazer coisas que não queria. A multidão murmurava. A dúvida agora tinha um gosto amargo. Mas você estava lá. O homem soltou com uma risada cínica. Não esqueça. E a noite do incêndio, Lúcia? O que realmente aconteceu? Henrique não queria acreditar. A imagem da mulher que havia visto como uma heroína fazia jus a um passado sombrio. Era tudo um jogo. Agora, com o vídeo ainda ecoando em sua mente, ele precisava entender. Dona Lúcia, diga a verdade. Eu estou aqui por você. A necessidade dela foi tudo que conseguiu dizer. Quando Lúcia olhou para ele, a fragilidade era desesperadora. Era sobre a minha vida, Henrique. Eu estava cercada. Eu precisava sobreviver. E essas palavras, ditas com tamanha convicção, mexeram com o coração dele. O homem se adiantou. Sobreviver a qualquer custo, não é? Olha bem para ela. Você pode não saber tudo, mas eu sei.
E então, ao invés de um argumento diferente, soltou uma risada alta. Vocês não têm ideia do mundo que ela possui. Disfarces, planos, tudo esse tempo. A multidão começou a se mover descontrolada, as pessoas trocando olhares de descrença. Pare! Isso não faz sentido! Gritou Marcos. Ele estava com a voz trêmula, mas cheio de determinação. Fale, Lúcia! Precisamos entender onde você estava realmente. E a dor nos olhos de Lúcia se tornou uma tempestade. Naquela noite, eu estava sendo chantageada. Não podia fazer nada. Era como se eu estivesse presa em algo maior do que eu. E o que aconteceu foi desastroso. Ela olhou para a multidão, tentando buscar apoio. Eu imploro, acreditem em mim. No auge da tensão, o delegado avançou. Chega, precisamos de uma resposta clara. Ele estava entre a multidão e o homem, como um escudo. As pessoas estavam divididas e todo mundo queria ouvir o que Lúcia tinha a dizer. Eu nunca quis que isso acontecesse. Lúcia gritou, sua voz cheia de dor. Eu sempre quis uma vida normal. O mundo me obrigou a entrar nesta dívida. Finalmente, ela se virou para o homem. Por que você está aqui? O que você quer de mim? Eu só quero que você enfrente a verdade, Lúcia. O que você fez não pode ser apagado com lágrimas. Ele respondeu. Mas ainda havia um tremor em sua voz. E foi nesse momento que Henrique deu um passo à frente. Se você é realmente quem diz ser, então nos diga. Que vida levou você a isso? Que segredos ainda estão escondidos? A multidão estava em suspense, cada respiração pesando como se a verdade fosse desabar sobre eles. Lúcia respirou fundo, a dor comum em seus olhos. Nos meus olhos, eu vejo o refletir daquelas chamas. O passado é como um eco que nunca se apaga. Eu só queria um lar. Os olhares se tornaram mais suaves. Ela parecia estar começando a tocar os corações de todos ali. Meu pai, ela hesitou. Eu fui forçada a correr. Eu tentei me esconder do homem que me ameaçou. Mas agora, eu só quero a paz. O incêndio não foi um acidente. Foi uma tempestade. A multidão assimilou. O silêncio tomou conta. E naquele momento, Henrique decidiu que não importava o passado de Lúcia. Ele precisava entender a dor dela. Você merece uma chance, Lúcia. Todos nós temos sombras. Quem somos se não conseguimos enfrentar nossos medos? A multidão murmurava, como se cada um estivesse tentando encontrar suas próprias verdades. E ele sabia que agora era a hora de unir forças, ao invés de dividir. O homem também pareceu hesitar. Uma ligeira fraqueza surgiu em seu olhar. Porém, a verdade não seria simples. O que vai acontecer agora? Perguntou Clara, preocupações no semblante. E a vida parecia pendurar como uma batida de tambor. Agora, o delegado pronunciou. Temos que investigar mais a fundo. Existem questões sem resposta. E precisamos de um espaço para isso. O holofote se movia, todos os olhares voltados para Lúcia. E Henrique, com o coração acelerado, percebeu que era hora não apenas de uma resolução, mas de um recomeço. Cada um na multidão poderia escolher, continuar o passado ou mudar agora. Os olhares se desfaziam enquanto a conversa se espalhava, deixando um ar de incerteza e esperança no ar. E você, fã querido, que acompanhou essa história até aqui, precisamos da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfoladinhe o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar o quanto você ama isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere.